Boa tarde, eu sou Paola Tucunduva e agora começa o programa Alma do Negócio. Hoje temos aqui no estúdio Dr. Marcelo Gomara. Ele é o sócio responsável pela área trabalhista do escritório Tosini Freire, um dos maiores e mais importantes do mundo. E o nosso tema, um tema muito polêmico, a respeito de exames toxicológicos. Você sabe o que é isso? Quando é necessário, pode ser muito importante para a empresa? É para falar sobre isso que eu tenho aqui no estúdio comigo. Doutor Marcelo, muito obrigada por estar aqui conosco. É um prazer, Paula, você sabe disso. Vamos dizer, eu ouvi uma polêmica muito grande a respeito deste tema, exame toxicológico. Existe hoje aí uma discussão. Então, para começar, eu queria entender por que dessa vamos dizer assim, preocupação de algumas empresas em relação aos exames toxicológicos. Olha só, Paula, esse assunto foi, talvez há 20 anos atrás ou mais, bastante emblemático. Deixou de ser. Esse hoje é um assunto, assim, maravilhoso. É um assunto que me fascina muito. Eu tenho exemplos que eu vivi da implementação desses programas dentro de empresa, de resgatar pessoas que estavam, sabe, que batiam na mulher em casa e que realmente se reabilitaram completamente. É absolutamente fascinante. O que a gente vê hoje em dia, infelizmente, é alguns órgãos tentando trabalhar contra. Você me permite eu dizer como começou essa história? Por favor. Antes desse acidente famoso e trágico no Golfo do México, muito recente, tá? Do Katrina, tudo. O pior acidente que tinha no mundo foi em 1989. Um petroleiro da Esso, que lá fora chama Exxon, tá? O Exxon Valdez, tá? Ele estava preparado para sair do porto de Valdez, no Alasca, carregado de petróleo. Era um super petroleiro. O capitão desse navio, Joseph Hess Wood, tá? Ele foi chamado para sair porque lá não pode sair de noite, por restrições. Tudo. Quando ele chegou de manhã, avisaram ele que ele não podia sair ainda porque o navio não estava pronto. Em vez de ele voltar para o hotel dele lá, ele foi num bar do lado do porto, chamado Pipeline Club. E lá passou 5 horas dentro do bar. O navio estava pronto, ele foi chamado, foi manobrar o navio e causou o então pior acidente trágico, tá? De vazamento. Poluiu todo, matou 1 milhão. Estima-se que o prejuízo da Esso supera 40 bilhões de dólares com esse tema, tá? À época, o Joseph Heswood, comandante do navio, ele não foi testado, não existia isso. Ele saiu, ninguém sabe se ele estava alcoolizado ou não. Bom, mas imagina-se que em 5 horas em bar ele... Não, mais do que isso. A tripulação costumava dizer que o melhor amigo desse capitão chamava-se Jack Daniels. Tá? Gostava de um esquinho, do Scott. O fato é que ele foi condenado, não pela bebida, mas pela negligência, a prestar serviços à comunidade, uma coisa extremamente simples. Esse acidente despertou grandes debates dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma república federativa, os estados têm autonomia de legislar, o governo federal pouco ou nada consegue fazer. Lá você estabelece se o estado tem a pena de morte ou não tem a pena de morte, você sabe disso, tá? Claro. O valor das penas e tal. Mas, em algumas matérias, o governo federal americano pode legislar e ele procurou cuidar um pouco disso. A primeira área afetada foi a área de aviação civil. Se obrigou todos os pilotos americanos a fazerem testagem, tá? E eles são obrigados a fazer testagem com uma certa frequência? Periodicamente, através de exames randômicos, através de testagens sob suspeita. São 3 critérios. Você passa uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. Sob suspeita você é obrigado a ir, ou então randômico, tá? Que faz no sorteio também. E o terceiro é que é o sob suspeita, sob tratamento. Quando é pego, você vai para tratamento, volta, você sistematicamente tem que fazer. Pois bem. Agora, baseado nessa experiência, muito deve ter se estudado sobre o impacto do, vamos dizer assim, do uso de as pessoas sob o efeito de álcool e droga impactarem de forma negativa a empresa. Nesse caso, é um acidente. Agora, eu imagino que mesmo em outras situações, o risco deve ser grande. Você tem alguns exemplos? A gente tem até uma imagem com uma lista aí de alguns desses reflexos do uso do álcool e droga dentro do ambiente de uma empresa. É muito grande, tá?
Após aquele acidente, proliferou-se dentro das empresas americanas essa mania, porque, de encontro ao que você me pergunta, descobriram que era uma grande forma de melhorar a produtividade, de diminuir os custos de saúde, de ter empregados mais bem preparados e de estarem isentas ao risco. Leia-se, indenizações. Tá? Exatamente o que você pergunta. Então, quer dizer que a prática de exames toxicológicos, ela pode trazer reflexos muito positivos, tanto dentro da empresa, com melhoria de produtividade, diminuição de riscos, de possíveis acidentes, colocando até vida de outras pessoas em risco, assim como o impacto social na família daquela pessoa, né? Por isso que eu sou fascinado por esse tema. E aí, eu acho que vem uma coisa que surpreende a todos, através de um parecer do Conselho de Medicina, questionando um pouco essa prática dentro das empresas. Queria que você explicasse aí um pouquinho Paula, o que esse parecer traz e por que ele coloca dentro de um tema tão importante um questionamento. Paula, eu sou extremamente crítico a esse parecer sobre dois aspectos. Primeiro, como ser humano, porque chegou-se a um nível de empresas que realizam esses testes que é absolutamente fascinante. Obviamente que, além de elas poderem melhorar a produtividade, quantos não são os empregados que não ligam para o patrão e falam assim: doutor, eu não estou bem, hoje eu estou doente, eu não vou poder ir. É ressaca, Paola. É ressaca, tá? A metade dos casos que o empregado liga falando isso aí é porque é ressaca, tá? Eu chego a dizer que trabalhos como esse, de empresas conscientes que buscam ajudar os seus colaboradores que têm problema com álcool, ele traria um resultado social muito grande, né? Olha, Paula, a melhora da produtividade nesses tempos em que nós estamos andando em cima do muro com a competitividade, tênue essa linha de estar conseguindo vencer o importado por conta do famoso custo Brasil, tá? Você poder ter essa melhoria na sua força física, na sua força humana, tá? É fantástica, tá bom? Mas ainda tem esse aspecto, tá? Você resgatar, ninguém quer ser um alcoólatra, ninguém quer ser um drogado, ninguém quer ser. Não é possível que alguém goste de estar nessa situação. É uma doença, né? Ele está porque ele está doente, porque ele está coado, porque ele está sozinho e porque ele está precisando de ajuda. E as empresas, com esses testes, têm ajudado milhares de trabalhadores e de empregados. Tá? E eu tive mulheres me beijando e me agradecendo numa empresa, que o marido batia nela todo domingo. Tá? E ela veio um dia, ela queria falar comigo, ela veio e me deu um beijo na frente do marido, e o marido me apertou a mão todo feliz. O que eu vou dizer E aí vamos voltar para o parecer. O que eu vou dizer do parecer é o seguinte: esse parecer muito recente, tá? Ele declarou que os médicos não podem realizar exame de testagem toxicológica em empregados de empresas. Sob um argumento assim, absolutamente destituído de qualquer fundamento jurídico, de que prevalece o direito coletivo. Ao contrário, tá? O direito coletivo aí impera, porque um trabalhador desse pode estar operando uma máquina, guiando um caminhão, estando na rua, andando de moto e pode matar um monte de gente. Tá? Então, isso aqui no mínimo, fraco esse argumento. Ele está pretendendo, esse parecer, desmontar toda uma estrutura que se foi criada, benéfica às empresas para melhoria de produtividade, de competitividade, benéfica a empregados, benéfica à família de empregados, benéfica a mães e filhos, tá, que estão vendo o pai resgatando. É muito triste isso, é lamentável. E como é que funciona isso nos Estados Unidos? Você estava até comentando em relação a pilotos, que existe uma exigência, prática em alguns postos de trabalho, em algumas empresas, a utilização de exames toxicológicos? A legislação americana diverge no Brasil, porque em vários aspectos, tá, lá se adota o common law, tá? Mas eu acho que o termo mais gritante na área trabalhista é o excesso de protecionismo que a gente tem no dia de trabalho. Então, prevalece a lei sobre contrato. Tá. Nos Estados Unidos prevalece o contrato sobre a lei em determinadas, inúmeras coisas. Pois bem, o empregador lá deseja fazer testagem no empregado, tá? Ele pode fazer. Pode fazer. Ponto.
O empregado que não quiser que saia da empresa. Olha só. O Brasil... E aí no Brasil, alguma empresa que entenda a importância e, por exemplo, uma companhia aérea para seus pilotos ou uma empresa de logística para os seus motoristas de caminhão, deseje implantar exames toxicológicos, seja randômico, seja em casos que exista alguma suspeita, eles podem? Pode. Por quê? Porque aqui há que se não há legislação sobre esse assunto. Tirando o público, tá? Que é o caso de funcionário público, de polícia militar, enfim, é diferente. Tá? Para o privado, você só está obrigado a fazer ou deixar de fazer algo em virtude de lei. Não tem lei nenhuma sobre esse assunto. Então você pode. Mas há que se respeitar princípios. Quais são? Privacidade e intimidade. Estão na Constituição Federal. Eu não posso invadir a privacidade nem a intimidade de um cidadão coletando a urina dele, o sangue dele, pegando um fio de cabelo dele para fazer o exame. Tá. Ele tem que dar o consentimento, tá? Prévio consentimento. Ele tem que ser avisado a que se destina isso, para que é, quais são os objetivos. Um programa dessa natureza não é para demitir, é para tratar. Ninguém faz isso para demitir. Eu já vi lá no passado, há 20 anos atrás, instituição financeira fez e demitiu. Foi um fracasso. Hoje quem tem um programa desse é para tratamento. Tá? E existem até clínicas que têm convênios com empresas e que uma pessoa que tem um problema de alcoolismo seríssimas e fazem um trabalho sério. Tá? Então, quer dizer, a pessoa tem que ser por escrito esse consentimento. O ideal é que se faça isso no momento da admissão desse colaborador. Claro. E se ele não quiser fazer? Então, como lidar com essa situação? Há 20 anos atrás, esse era o nosso temor. Tá? E agora, o que fazer? Nada. Ele não quiser, é o direito dele. Mas eu posso decidir não contratar um funcionário que não queira fazer esse tipo de Lá atrás, avaliação. sim. Hoje a gente tem que tomar um pouco cuidado disso, tá? Porque você pode estar sendo acusado de estar discriminando. Tá? Mas, Paula, o que importa, acho que entrar em detalhes jurídicos aqui, não há necessidade, porque a experiência nos mostrou algo fantástico. O consentimento, o grau de consentimento é de 99,99%. Olha que fantástico. A gente já ia fazer um plano, estava achando que um monte de gente não ia consentir. O que a gente vai fazer com eles? Como é que vai fazer isso? Desde que explique claramente o que, Paula, que é, como funciona e para quê. Um programa dessa natureza você não lança na calada da noite e divulga amanhã. Você começa a trabalhar com ele com um ano de antecedência. Olha, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Então, o que a gente chama daqueles cara de pau, que fazem isso assim, só de malandragem, eles já param. Eles já param. Permanece só os doentes. E o doente quer ser tratado, ele reconhece. O momento de lucidez dele, ele vai consentir, porque em muitos casos são espontâneos. Ele assina o documento e antes de começar o programa, ele se apresenta no departamento de despesa e fala: antes do exame, eu tenho problema, eu quero ser tratado. Olha só. É impressionante. Eu tenho, pelo menos de cada 8 em cada 10 empresas em que eu trabalhei em programas assim mesmo, o número de adesão ao consentimento foi de 100%. Isso é muito bom. E aí, é até uma coisa que outro dia, recentemente, eu ouvi, que você tem, vamos dizer assim, se você tem um funcionário, por exemplo, que tem problema com alcoolismo, você não pode simplesmente demiti-lo por isso ser considerado uma doença. Então, eu queria entender como uma empresa que, independente de ter ou não um programa, independente de ter ou não a prática de exames toxicológicos, tem alguns casos que todo mundo sabe, que muitas vezes o funcionário chega constantemente alcoolizado. Como que a empresa deve lidar com esses casos para não ter problemas trabalhistas? A interpretação ao direito do trabalho, a interpretação que eu digo, porque a norma é, em sua essência, a mesma há 70 anos, que a CLT. Ela teve sua interpretação muito alterada nos últimos 20 anos. Tá? Pegar um empregado alcoolizado e dar uma justa causa nele era pela jurisprudência unânime reconhecida. Hoje não mais. Por quê? Apesar de na lei estar escrito, constitui caso de justa causa contumaz embriaguez, contumaz, não é pegar a primeira vez. Tá. Tá? Constante. Hoje já isso é repelido pela Justiça do Trabalho. E eu acho que corretamente. Muitas das interpretações eu acho que não são corretas, eu gostaria até de ter a oportunidade de falar disso com você. Vamos se você falar sobre me permitir, isso, claro. Porque não se moderniza a lei, pelo contrário, se transfere ao empresário
toda a responsabilidade, aquela que é para ser do governo, aquela para ser do empregado. No próximo bloco podemos explorar atentamente ótimo, esse assunto. Seria um prazer, tá? Mas voltando ao assunto, hoje, embriaguez, alcoolismo é caso de saúde. Se é caso de saúde, não há que se falar em justa causa. Leva para tratamento, tá? Se leva para tratamento, se emite uma CAT, infelizmente, se aumenta o seguro saúde da empresa, o seguro acidente do trabalho da empresa, a taxa vai pagar mais caro, é sempre o empresário pagando a conta. A conta, a triste realidade brasileira, né? Aquele tal famoso custo Brasil vem, entre outros, dessas questões Eu acho que o que tem que colocar e aumentar o seguro acidente do trabalho por um afastamento decorrente de alcoolismo. Eu não consigo entender, tá? O empregado que está indo para o trabalho lá 10 quilômetros de distância tem um acidente no ônibus dele, tá? Ou no carro, ou na moto, ou na bicicleta. Vai aumentar o meu seguro acidente do trabalho. E falando dessa questão de acidente, eu queria saber quais são os riscos que o empresário corre. Imagine um motorista, ele tem um carro para entrega dos seus produtos e esse motorista, por estar embriagado, sofre um acidente, além de estragar o carro, vem a matar um pedestre. Que riscos ele estará, qual será a responsabilidade do dono da empresa nessa situação? O empregador responde pelos atos do seu preposto, é o que está na lei, tá? Então, civilmente, ele que vai arcar com toda a responsabilidade indenizatória. Vai pagar a família, a indenização tudo. da família? Ele pode depois reaver isso do causador do acidente com o empregado. Ao empregador não é dada a responsabilidade criminal, a não ser se ele agiu com dolo, tá? Por exemplo, ou talvez com uma culpa grave também. Em que sentido? Mandando o empregado fazer a entrega com um carro em péssimo estado, sem freio. Tá? Aí, nesse caso, ele não tem como repassar isso. Ele fazendo uma manipulação no carro para o carro dar problema. Tá? Tirando essas hipóteses, tá? Nenhuma responsabilidade criminal o empregador tem. Tá. Porém, ele responde com direito a ser reembolsado pelo causador do acidente. O que é difícil, porque normalmente o causador é um funcionário que não tem condição de pagar uma indenização para uma família. Então, quer dizer que vão ser prejuízos financeiros, além de morais com a sociedade envolvida. É por isso que hoje, né, a área, essas consultorias e os recursos humanos das empresas, eles têm esses testes de avaliação para contratação, de recrutamento, que tentam identificar essas tendências do empregado. Você tem que cada vez mais melhorar e cercar de cuidados, né? Contratando aquela pessoa que tem o perfil de um cara calmo para andar. Não é fácil andar atrás de São Paulo, não é fácil. Né? Precisa ser um herói, né? Não é fácil. Muito bom. Estamos aqui conversando com o Dr. Marcelo Gomara, sócio e responsável pela área trabalhista do escritório de advocacia Tosini Freire. No próximo bloco, nós vamos conversar sobre riscos trabalhistas e como prevenir. Falar um pouco sobre a legislação que penaliza tanto o empresário e, afinal de contas, por enquanto não temos outra alternativa a não ser aprender a lidar com isso. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e você já vai ver mais sobre este assunto no próximo bloco. Passa rápido!